Olá, Deus abençoe você, filho amado, filha querida. Hoje, terça-feira, 8 de abril. Hoje nós temos programa para ser feliz, 8 da noite pela TV Canção Nova, encontro marcado. Temos também a nossa live quaresmal às 21 horas. Espero você. Vem rezar comigo. Se você não consegue rezar nesse momento, vai ficar salvo aqui no canal, você pode rezar em outra hora, mas o ideal é que a gente reze junto, né? Porque tem uma força espiritual, né? O povo de Deus rezando unido, tá bom? Isso é muito especial. Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração. Quero rezar por você, pelas suas intenções. E vamos lá, o Evangelho está em João, capítulo 8, do 21 ao 30. Deixa também a sua curtida nesse vídeo para me ajudar a evangelizar. Só assim o YouTube mostra esse conteúdo para mais pessoas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Mas eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, a gente percebe nesse evangelho uma genuína dificuldade daqueles homens de entenderem quem era Jesus. Algumas pessoas mais simples de coração, tem pessoas que são mais puras de coração, mais abertas a Deus, naturalmente, eu não sei explicar, né? Mas tem pessoas que têm mais dificuldade. Eu vou ser sincero, eu tenho sensibilidade espiritual, mas eu tendo a ser uma pessoa bem racional, de estratificar o meu pensamento em conceitos mais filosóficos, porque eu estudei filosofia, né? A minha área de atuação, teologia também, estudo comunicação. Então, às vezes, eu não sou uma pessoa facilmente convencível. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Ao lado bom disso, porque daí, por exemplo, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu não vou me contentar com uma resposta rasa, isso é bonito, é bom, vai me ajudar a entender melhor, para ensinar melhor. Mas às vezes não é bom, porque às vezes eu podia simplesmente entender, Deus quer isso, acabou, né? Mas eu vou fazer o quê? Veio no pacote do meu temperamento, da minha personalidade, né? Eu creio que Deus não errou ao me criar, como você não pode crer, tem que crer que Deus não errou ao te criar também, isso é uma bênção. Mas às vezes é difícil entender a Deus, né? Jesus explicando, eles falando assim, mas quem você é então, né? Talvez ali no meio desses fariseus que perguntaram isso, teria sim alguns maliciosos, que queriam Jesus morto, que estavam com inveja, que queriam só poder. Mas talvez no meio daqueles fariseus existisse também gente com coração bom, mas que estava tendo dificuldades de entender quem era Jesus. Por quê? Porque as pessoas falavam muita coisa, era muito preconceito, né? Era muita conversa. Quem que é esse homem, afinal? Talvez alguns perguntaram com sinceridade, quem é você? Mas quem você é, afinal? Quem que é o seu pai? Eu quero entender. Eu não quero cometer um erro de te julgar sem saber. Às vezes para nós também é difícil entender o Evangelho, o Novo Testamento, a Palavra de Deus. Mas é aí que a gente tem que ter humildade, sabe? Humildade em primeiro lugar. Antes de ler a Bíblia, de buscar entender a Bíblia, rezar e pedir ao Espírito Santo, seja o meu professor, seja o meu pedagogo, me ensine as Escrituras, me dê o sentido certo. Humildade de pedir ao Espírito Santo, humildade de buscar ajuda, humildade de se aprofundar também, humildade e esforço de querer entender mais sobre Deus, se aprofundar. Se você fica só no feijão com arroz a vida inteira, ouvindo uma homilia de 5 minutos na sua paróquia, você não vai se aprofundar. Você tem que ir além, você tem que ler o catecismo, você tem que ler os escritos dos santos. A vida dos santos, foi isso que me motivou, por exemplo,
a fazer nesse ano o projeto Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Desde 1º de janeiro, vai acabar dia 31 de dezembro, eu estou lendo a Bíblia inteira em um ano, sabe? Todo dia, ao meio-dia, entra aqui no canal um vídeo, no meu canal no YouTube, explicando passagens da Bíblia, dando a você uma profunda, uma visão mais assim, acertada. Talvez você sempre quis entender o Antigo Testamento e não tinha quem ensinasse. Olha só, um padre todo dia ensinando a Bíblia para você. Você pode começar hoje, depois você vê os vídeos anteriores, à medida que você puder. Mas tenha o compromisso de querer aprender mais da Bíblia. Porque você precisa entender quem é Deus, qual é a aliança que Ele propõe, o que implica seguir o Senhor, sabe? Às vezes o nosso conhecimento é muito raso e a gente não busca. Tem gente que fala, eu queria tanto conhecer mais Deus. O que você faz, criatura, para conhecer mais? Você lê a Bíblia? Você tira tempo para rezar? Você faz um curso bíblico? Você acompanha aqui a Bíblia em um ano, meu projeto? Fica salvo aqui para você ver a hora que você puder? Não faz, depois reclama. Olha, vou ser sincero, às vezes é desanimador quando eu vou pregar por aí, eu faço uma pergunta na paróquia. Quem conhece essa passagem? De 1000 pessoas, 10 levanta a mão, gente. Nós católicos precisamos melhorar o nosso conhecimento da Bíblia, nós somos muito rasos biblicamente falando. Por isso que é uma questão de honra. Eu estou fazendo nesse ano o projeto Bíblia em um ano. Vem ler comigo, vem participar. É muito importante, tá? E por isso que sempre no final aqui da homilia eu peço, antes de você sair correndo, pensa no que eu falei, pensa no que o Evangelho disse, contrasta isso com a sua vida, pensa o que Deus está te pedindo e como colocar em prática na sua vida isso, e escreve nem que seja 1 ou 2 linhas aqui. Por que eu peço isso? É porque isso te ajuda, é uma lexio divina, te ajuda você a não ser um ouvinte distraído que já sai fazendo um monte de coisa e esquece a palavra depois de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Quando você para, pensa, reflete, você é obrigado a internalizar a palavra, a se contrastar com a palavra. E ela se fixa com mais facilidade no tecido do teu coração, da tua mente, e você entende mais. É gota a gota. Hoje você entende mais um pouco da palavra, amanhã você entende outro pouco, e assim sucessivamente. Mas faça mais, não é só vir aqui. Vai lá também ouvir a Bíblia em um ano, ou seja, se esforce para conhecer mais a Deus, senão você vai ficar que nem esses fariseus. E você vai condenar Deus sem saber. Quanta gente que fala, eu não sou contra o aborto, padre. Eu acho que a mulher tem que abortar mesmo. Cara, quando você começa a estudar o porquê que a igreja diz que o aborto é errado, quando você começa a entender o que é um ser humano, quando você começa a entender a criação de Deus, aí você leva um choque. Você fala, meu Deus, como eu pude apoiar uma coisa dessa? Agora, se você não entende, você vai na onda. Tem gente que não estuda a Bíblia, não entende a lei de Deus, mas fica ouvindo o que o youtuber famoso diz, o que a novela diz, o que a rede aí famosa do Brasil de televisão, que é contrária ao evangelho do início ao fim, diz, e vai para o inferno e depois se condena, porque não se aprofunda, não conhece a lei de Deus. Então isso é muito sério. Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos ilumine, nos faça entender e nos dê sede de saber mais de Deus. Desça sobre você e tua semana a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Eu quero conhecer a Deus. E escreve aqui nos comentários, nem que seja 1 ou 2 linhas, que você entendeu do Evangelho, da reflexão, que Deus está pedindo para você. Muito importante. Ótimo dia para você e hoje à noite, 21 horas, espero na live.